Boa noite, povo de Deus. Boa noite, povo de Deus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Glória a Deus. Feliz em estarmos aqui para poder cultuarmos ao nome do nosso Deus juntos, amém? Glória a Deus. Deixa eu fazer o boas-vindas aqui. Deixa eu perguntar, tem alguém que nos visita pela primeira vez aqui? Nós queremos te dar um presente, ó. Temos aqui, ó, fala igual o pastor, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Amém, Deus te abençoe. Glória a Deus, isso. É a primeira vez que eu faço o boas-vindas. Amém? Tem mais alguém? Amém, todos de casa, né? Quero também saudar os irmãos de casa que nos assistem. Amém, que Deus te abençoe. Aqueles que não puderam estar por motivo de doença também, que o Senhor os visite e o traga cura. Amém? Tem alguém desejoso em ouvir a palavra de Deus? Amém, estou com muita expectativa naquilo que o Senhor liberou no meu coração. E eu creio que vai ser uma noite poderosa. Já está sendo uma noite poderosa aqui, amém? Quando sentiram a presença de Deus no louvor, estava lá em casa hoje mais cedo e compartilhava essa palavra com a minha casa primeiro. E aí eu estava lá, falei, Caleb, ora para o papai e pela mamãe, né? Aí ele com toda a autoridade, ele, Senhor, abençoe o papai e a mamãe, né? Abençoe o papai na palavra, a mamãe no louvor. Eu creio que vai ser uma noite poderosa. Então, que o Senhor use vocês, amém? Então, eu estou debaixo dessa palavra, amém? Amém? Não porque nós somos bons, nós não somos nada, é o Senhor quem faz, mas nós estamos na dependência aqui. Não é por causa de mim, não é por causa de nós, é por causa dele, amém? Então, vamos lá? Vamos junto? Abra sua Bíblia comigo então, Hebreus capítulo 12. Nós vamos ler o verso 1. Hebreus capítulo 12. Obrigado, pastor. Né, o senhor sempre está pregando e eu que estou fazendo hoje está invertido, né? Obrigado pela honra, obrigado pelo, amém, pela oportunidade. Eu louvo a Deus por caminhar com o senhor, porque o senhor não tem um egoísmo ministerial, né? O senhor sempre libera o altar para nós fluirmos e é uma honra poder estarmos aqui juntos agora, né? O senhor aí, glória a Deus. Vamos juntos? Então vamos lá, Hebreus capítulo 12, verso 1. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos ou que nos atrapalha, em outras versões, e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos os olhos firmes em Jesus, o líder e aperfeiçoador da nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado num lugar de honra à direita do trono de Deus, aleluia. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo vocês não ficarão cansados nem desanimados. Pai, essa é a tua palavra, viva, poderosa, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, capaz de dividir a nossa alma e o espírito. Então nós lemos a tua palavra, então fale conosco através dela, Pai. Libere sobre nós um espírito de revelação e sabedoria, do pleno conhecimento de Jesus. Os nossos olhos e os nossos corações estão abertos para aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Queridos, nós vivemos em um tempo, em uma era onde 24 horas parece não ser suficientes para a quantidade de demandas que nós temos. Já parou para pensar que parece que o dia, que a
semana, que o mês, que o ano, ele passa muito rápido. Então nós vamos ficando envoltos de tantas coisas e muitas vezes nós vamos esquecendo de olhar para um lugar que o escritor está nos advertindo, que é Cristo. A verdade é que são tantos os lugares que precisam da nossa atenção e o nosso coração ele vai ficando dividido. São muitas as áreas, né, da vida que a gente precisa olhar. A vida física, né, a sentimental, a vida financeira, a ministério, saúde, a família, a empresa, os negócios. São muitos os lugares que precisam da nossa atenção. E todos esses lugares, tudo bem, nós temos que olhar para esses lugares. Só que existe um lugar que é primordial, que nós não podemos negligenciar, e esse lugar é Cristo. E Ele é o padrão, Ele é o modelo. Por isso que o escritor está dizendo: olhe para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando bater o desânimo, quando a adversidade vier, o texto está dizendo: lembre-se de Cristo, da alegria, por causa da alegria que Ele foi proposto. Ele suportou a cruz. As costas que era para ser dilacerada era nossa, mas Ele suportou em nosso lugar. Por isso não desanimemos, mantenhamos os olhos em Jesus. Então, a palavra de Deus para nós é essa noite: existem lugares que precisam sim da nossa atenção, do nosso olhar, mas existe um lugar que é primordial. Existe um padrão, existe um modelo, e esse padrão é Cristo Jesus. E nós estamos olhando para Ele. Nós estamos declarando nesses dias que os nossos olhos estão no Senhor. Quem estava aqui domingo, o pastor Sodré falou, né, João 15, né, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Então o que o texto está dizendo, o que Jesus está dizendo é: mantenham os olhos em mim, permaneçam em mim. Não tem problema vocês olharem para esses outros lugares, tudo isso, mas o que muitas vezes vai acontecendo é que nós vamos dando vazão demais para esses lugares. Você quer ver um lugar que pega muito? A vida financeira. Às vezes eu converso também com pessoas que estão: não, eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar, e tudo bem, tem que trabalhar mesmo, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso, mas só que a pessoa vai ficando tanto envolto do trabalho, os olhos dela estão tanto, às vezes, em conquistar, em ter, e tudo bem, querido, né? Nós somos advertidos aqui, o pastor Sodré está falando constantemente: Deus não tem problema com o dinheiro. Ele é o dono do ouro, da prata, nós é que temos. Só que o nosso coração, ele vai se inclinando muitas das vezes para esse lugar. E o lugar que é primordial, que o escritor está falando aos hebreus, nós vamos deixando de lado. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11, se não me falha a memória, Paulo vai dizer que já existe um fundamento e que não pode ser posto outro fundamento, pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquilo que já está posto. Isso é, já existe um padrão, já existe um modelo, e só que muitas das vezes nós estamos envoltos de tantas coisas, da vaidade do século, né? Os nossos olhos estão cobiçando tantas coisas e nós estamos esquecendo de olhar para um lugar, querido. Cristo, eu acho tão interessante que nós vamos olhar alguns textos, e Colossenses capítulo 3, versículo 1, Paulo vai dizer: buscai as coisas que são do alto, onde Cristo vive. Salmo 121 também vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde vem? De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Deus nos trouxe aqui essa noite, querido, para nos lembrar: ei, olhe para mim, olhe para o alto, o padrão sou eu, o modelo sou eu, mantenha os seus olhos em mim. Sabe por quê, querido? Eu gosto de Gênesis capítulo 15, verso 5, Deus faz uma promessa para Abraão. Isso é interessante, Deus é top demais. Coloca aí Gênesis capítulo 15, olha lá. Em seguida levou Abraão para fora e lhe disse: olhe para e conte a... Peraí. Gente, Deus está falando para Abraão bem assim: Abraão, conte as estrelas. É possível contar as estrelas? Sim, gente, me ajuda a pregar, sim ou não? Então por que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, conte as estrelas? É porque Deus está falando: Abraão, olhe para o céu, para o nível que eu estou te chamando para caminhar comigo.
Abraão, querido, Deus chama Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, faz a promessa para ele. Abraão está cheio de promessa. E agora Deus, o que esse texto está dizendo para mim e para você, quem tem promessa não pode andar cabisbaixo, querido. Tem que andar olhando para o alto. Às vezes eu converso, eu vejo pessoas às vezes que está cabisbaixo demais. Ei, Deus está nos chamando, olhe para o alto. Quem é filho de Deus, querido, anda de cabeça erguida, anda olhando para o céu, porque Ele é o modelo, Ele é o padrão. Amém? Tem se levantado muitas ideologias, querido, e muitas delas satânicas. Tem algumas pautas que são, sim, que está certo, mas tem muitas ideologias sendo levantadas, porque estão tentando colocar outro padrão, outro fundamento, mas não se pode colocar um fundamento além daquilo que já está posto, é Cristo. E para nós não nos perdermos em meio a essa correria do século, esse tanto de lugares que nós temos que olhar para um lugar, e esse lugar é Cristo. Amém? Então diga para quem está do seu lado assim: irmão, você está olhando para Cristo? Eu gosto também, querido, da ilustração do tabernáculo, porque quanto mais nós vamos caminhando nesse lugar em Deus, por que olhar para Ele? Porque quanto mais nós olhamos para Ele, mais beleza nós vamos descobrindo que existe em olhar para Ele, em quem está ligado a Ele. Eu gosto da ilustração do tabernáculo, porque o tabernáculo ele era dividido em 3 partes. Existia o átrio, que era um acesso comum, e esse acesso comum ele era feito de materiais simples. Então isso representa muitas vezes o início da caminhada. Mas existia o lugar santo, e aí a gente já vai subindo um pouco o nível, que era o acesso sacerdotal, encontrava mais beleza, representava comunhão. Mas terceiro, existia um lugar santíssimo, onde estava a presença, e tudo era revestido de ouro. Então quanto mais você vai adentrando no Senhor, quanto mais você vai olhando para Ele, mais beleza você vai descobrir. O interessante é que se o sacerdote quisesse olhar a beleza quando ele entrava no tabernáculo, você bem sabe, o tabernáculo era móvel. Então não existia beleza, pastora Patrícia, no chão, ele era móvel. Então quando o sacerdote entrava no tabernáculo, para ele encontrar beleza, ele tinha que olhar para o alto. Eram as partes onde mais se tinham beleza, os tecidos, que era puro, o ouro. Então Deus também estava comunicando, eu creio, fazendo uma alusão aqui, de que o padrão mantenha os olhos. É por isso que Paulo vai falar, lembrei agora, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, contemplando a glória como espelho, nós somos. Você quer ver transformação, querido, na sua casa, na sua vida? Contemple, olhe para o modelo, para o padrão que é Cristo Jesus. E eu quero crer, querido, que Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma geração. Deus já levantou, está aqui nesse lugar uma geração que está com os olhos no Senhor. Há quem diga que a nossa geração é uma das piores, pastor Everaldo, mas em tempo de calamidade Deus sempre levantou alguém. Em tempo de calamidade Deus levantou Noé, Deus levantou Moisés para libertar o povo, Deus levantou Davi. Então, se o tempo é de calamidade, é porque Deus está querendo despertar uma geração, e uma geração que está com os olhos no Senhor. E eu creio que eu estou diante dessa geração aqui nessa noite. Mas para isso existe um padrão, existe um modelo, que é Cristo. Não se pode colocar outro fundamento além do que já está posto. E nós cantamos aqui, Cristo é tudo que Deus pode. Ele é o padrão, Ele é o modelo. Cristo, a beleza, está em Cristo, Cristo é tudo, Cristo é tudo, Cristo é tudo que Deus pode. Aleluia, Cristo. Nós estamos olhando para Ele, pois a beleza está nele, a beleza revelada do Pai.
aproximamos desse lugar em Deus, quanto mais nós olhamos para Ele, mais beleza nós vamos encontrar. Querido, Ele é o padrão. Sabe o que a gente precisa? Às vezes parar de andar naquilo que a gente acha. Já existe um modelo. Leis que governam o nosso país, querido, foram tirados da palavra. Como que a gente sabe que não pode matar, que não pode roubar, porque é crime? Está na Bíblia. Então já existe um modelo, já existe um padrão, e o padrão é Ele. Amém, querido? Mas então vamos voltar aqui ao texto em que lemos, Hebreus capítulo 12. Vamos do verso 1, coloca o verso 1. Vamos expor aqui esse texto. Então, o texto que nós lemos está dizendo: portanto, uma vez que nós estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha. Então, o texto está falando de... Na verdade, o texto ele não está falando de pessoas que estão nos assistindo somente, mas de exemplos que vão testificar a nossa fé. Porque o capítulo 12, ele é a continuação do capítulo 11. E no capítulo 11, nós vamos ter ali a partir do verso 4, a galeria dos heróis da fé. Então ele está falando, existe uma nuvem de testemunha que estão olhando para nós. É como se essas nuvens de testemunhas estivessem dizendo assim, como Abel, que apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim, como isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muitos esteja morto, ainda fala por meio do seu exemplo. Pela fé, Enoque foi transladado, não conheceu a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou. Enoque era alguém que andava tanto com Deus. Deus falou: não, vou trazer esse cara para morar comigo. Amém, querido? Então, vamos lá, o próximo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja amar e se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e recompensa os que buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação. Querido, se tem alguém que... Pode deixar, se tem alguém que manteve os olhos em Deus, foi Noé. Porque Noé caminhou 100 anos durante uma palavra que ele ouviu, de que iria chover, que ele tinha que construir um barco, colocar um monte de bicho dentro. Querido, ele caminhou durante 100 anos sobre essa palavra. Eu acredito que o desafio maior de Noé foi, com responsabilidade, conduzir a sua família. Então a vida que você leva no Senhor hoje também, isso vai também tocar a próxima geração. Então nós precisamos ser homens e mulheres com os olhos no Senhor, porque existe uma geração que vai vir após a nossa. O que nós vamos deixar? E o que vamos deixar é que fomos homens e mulheres que mantiveram os olhos no Senhor. Homens fundamentados, amém? No fundamento que já está posto, que é Cristo. Então, é como se você ler todo o capítulo 11, nós não temos tempo para ler tudo. Você vai ver que vai falar da galeria ali dos heróis da fé. Então, essa nuvem de testemunha é como se esses heróis da fé estivessem dizendo para nós: vale a pena continuar mantendo os olhos no Senhor. Vale a pena, querido. Amém? E aí, o texto ele vai continuar dizendo que existe uma grande nuvem, de testemunha. E a palavra nuvem aqui, no grego, é a palavra nepos, que significa uma grande multidão. E testemunha vem da palavra martyrus, que significa testemunha, mas também, não só testemunha de martírio, mas também é aquele que prova a sua fé até o sofrimento. Ou seja, são vidas que estão gritando para nós: vale a pena permanecer nesse lugar, vale a pena olhar para Cristo. Amém, queridos? Então, se eu pudesse falar 3 tópicos aqui dessa palavra de Deus para nós aqui, a primeira coisa o texto está dizendo para nós que existe uma corrida de fé. Ele está realmente fazendo uma alusão à corrida, ao esporte. Cadê os corredores aí? Tem corredor aí? Amém? Então ele está fazendo, existe uma corrida, e se existe uma corrida, nós precisamos correr com perseverança. E a palavra perseverança aqui é permanecer firme, mesmo sobre pressão. Eu gosto de um texto, se não me falha a memória, Tiago capítulo 1, verso 2, que vai dizer que
uma vez que nós somos provados e aprovados, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. A palavra perseverança ali no original é a palavra constância. Então, uma vez que nós somos provados e aprovados, isso vai produzindo constância em nós, raízes profundas em nós. E isso nós só vamos adquirir, querido, se nós mantivermos os nossos olhos do Senhor. Deus não está procurando somente uma geração intensa, mas uma geração constante, que está olhando para o Senhor. E talvez você entrou aqui, está falando de corrida, talvez você ainda nem iniciou a sua corrida de fé ou a sua caminhada de fé no Senhor, mas essa é uma noite onde Deus te chama para iniciar esses primeiros passos. Se não, ninguém começa, diretamente correndo, mas primeiro caminhando. Mas essa é uma noite onde Deus nos trouxe aqui para nos reposicionar. Amém? Então, querido, aí o texto ele vai continuar dizendo: livrem-nos de todo o peso e do pecado. Existem coisas, queridos, que não são só pecado, mas são peso. E quem corre sabe que geralmente eu pelo menos eu não gosto de correr levando celular, levando água, porque me incomoda. Se você reparar nas corridas oficiais, os atletas de elite, eles não correm carregando nada. Por quê? Porque correr pesado é muito ruim. Então, nessa corrida que Deus nos chama, querido, Ele está nos propondo uma corrida leve. E tem coisas, querido, que não vai ser pecado, tem coisas que é embaraço, mas que precisam ser deixadas. Tem coisas que talvez embaraços que são amizade, que Deus já te pediu para deixar. Ambientes que já não é mais para você. Tem coisas que são embaraço, tem coisas que são pecado. Aí tem que ser confessado, tem que ser tratado. Mas Deus está nos chamando, livre-se de todo peso. Tem pessoas que caminham com raiz de amargura, com falta de liberar perdão, querido. E Deus está nos chamando para correr uma corrida leve. Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, olhe para Ele. Essa é uma corrida que Deus está nos propondo, querido. Livre-se de tudo aquilo que te atrapalha de caminhar, de correr. Amém, querido? E toda corrida tem um lugar onde vai se chegar, amém? Nós vamos chegar aqui no final, você vai entender. Amém? Está fazendo sentido, querido, essa palavra? Então Deus nos quer correndo, caminhando, livre de tudo aquilo que nos atrapalha. Ninguém corre bem com sobrecarga, com sobrepeso. E talvez você está aí um pouquinho também acima do peso, né? Então assim, nós nem sei porque eu estou falando isso, mas deixa para lá. Deixa para lá, né? Tudo eu deixar. Aleluias. Tudo eu deixar. Aleluias. Sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo eu deixarei. Fala a Deus. Fala para quem está do seu lado. Fala a Deus. Amém. Livre-se, querido, de tudo que te atrapalha, de correr, de caminhar em direção ao Senhor, amém? Glória a Deus. Então, querido, essa é uma noite de nós deixarmos tudo aquilo que nos atrapalha, de tudo aquilo que está nos impedindo de caminhar e olhar para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós estamos mandando um sinal hoje, no mundo espiritual, para Deus, que nós estamos olhando para Ele, nós vamos continuar olhando para Ele, pois Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso padrão. Amém, querido? Então, se está pesado, solta, para você conseguir correr, amém? Então, a primeira coisa aqui, recapitulando, é que existe uma corrida. E se existe uma corrida, nós precisamos correr ela com perseverança. E a segunda coisa é olhando para Jesus. Como que eu devo correr essa corrida? Olhando para Jesus. O texto começa assim, olhando firmemente para Jesus. E essa palavra
No grego, que quer dizer alporão, significa olhar para Jesus, significa desviar os seus olhos de todo o resto, de tudo aquilo que te atrapalha e focar num único ponto, no alvo. Você já reparou um corredor, principalmente um corredor de elite? Ele não corre assim, querido. Não, ele corre aqui, ó. Postura, né? Então ele tem um objetivo, ele tem um lugar. Não pode olhar. Eu já vi vários vídeos, talvez você já viu vídeos também de pessoas que estão correndo, olhando, né? Os atletas, principalmente aqueles que estão na linha de chegada ali no final, olhando demais para trás, olhando para o lado, ou se está vindo alguém, e aí na reta final perder o primeiro lugar. Por quê? Porque não está focado num lugar só, está distraído. E o que mais Satanás tem feito, tentando fazer com essa geração, não é nem te tirar desse lugar, mas é deixar você aqui com os olhos no lugar errado. Então vamos lá, querido, vamos olhar para Cristo. Sansão caiu, não foi quando ele se deitou com Dalila, foi quando ele perdeu os olhos. E quando ele perde os olhos, Juízes capítulo 16, verso 20, acontece algo que eu oro muito ao Senhor, se não me falha a memória, é Juízes capítulo 16, verso 20, isso que vai dizer, quando Sansão perde os olhos, Juízes capítulo 16, verso 20, então ele gritou, então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor já havia perdido os olhos, já não estava mais com os olhos no propósito. Então o trabalho do diabo, querido, não é te tirar desse lugar só, nem daria certo, é te deixar aqui dentro com os olhos no lugar errado. Então você entende, querido? Deus está nos chamando, Deus está nos posicionando para que se levante nesse tempo. E eu creio que já está se levantando uma geração com os olhos fixos em Jesus, que não vão ficar titubeando, olhando para um lado, olhando para o outro, não, mas que vão manter firme na corrida, constantes, porque sabe aonde quer chegar, sabe aonde vai chegar. Amém, querido? Então, uma das maiores estratégias de Satanás é isso, é roubar o nosso foco. Quando os nossos olhos eles saem de Cristo, a família entra em ruína, o casamento enfraquece, o propósito se perde. Sansão foi a prova viva disso. Caiu quando perdeu os seus olhos naturais, já tinha perdido, o Espírito já tinha se apartado dele e ele nem tinha percebido. Então, querido, vamos ter cuidado, vamos olhar para Cristo. Sabe, Cristo, ele não é somente um meio para nós conquistarmos as coisas. Cristo já nos deu tudo, inclusive que nós não merecemos. Em Cristo tem todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida de piedade, como o apóstolo Pedro vai dizer. Mas Cristo não tem somente aquilo que eu e você precisa, Ele é tudo o que nós precisamos. O Salmo 23 vai dizer, o Senhor é o meu pastor, de nada. Então, querido, só continue olhando para Ele, porque não é sobre o que te falta, é sobre quem não te falta. O Senhor é o meu pastor, se eu tenho Ele, eu tenho. Então nós só precisamos olhar para Ele. Amém, querido? Porque é Ele quem nos sustenta, Ele quem começa a boa obra, Ele quem termina. O texto de Hebreus que nós lemos diz que Ele é o autor e o consumador. Essa palavra no original é aquele que completa, é aquele que aperfeiçoa, é aquele que te habilita para correr. E nessa corrida, nesse caminho, Ele vai te aperfeiçoando. Amém? Então, a primeira coisa para nós recapitularmos aqui, diga comigo, é a corrida da fé. Repita comigo, a corrida da fé. A segunda coisa é olhando para Jesus. E a terceira coisa é a perseverança de Cristo, que é o nosso padrão, que é o nosso modelo. Ele suportou a cruz. E a palavra suportou é a palavra permanecer. Ele ficou firme, apesar da dor. Desprezando a vergonha, ele decidiu que o propósito era maior que a dor. E o que é que sustentou Jesus? Isso aqui eu acho poderoso. A alegria que lhe foi
proposta, é como se Jesus estivesse lá na cruz há mais de 2000 anos atrás. Vale a pena permanecer. Vale a pena permanecer, porque nos séculos vindouros que virão vai existir um povo na família de Cés que vai estar alicerçado nesse lugar, olhando para Jesus. Então, por isso, pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou a cruz. Por isso que ele é o nosso modelo, querido. Ele é o nosso padrão. Cristo nos ensina a perseverar na dor, a permanecer no propósito, não negociar a missão. Nessa corrida, querido, não se preocupe, você não vai correr sozinho. Porque João 14, verso 6 vai dizer que Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é isso? Olha lá, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão. Jesus não está dizendo eu sou a chegada, eu estou aqui, vocês vêm correndo aqui até mim. Não, ele está dizendo eu sou o caminho. Por quê? Porque nesse caminho, nessa corrida de fé, ele está correndo junto conosco, lado a lado, querido. Então, vale a pena, mantenha os olhos em Jesus. Sabe, Satanás não vai roubar. Eu quero declarar: Satanás não vai roubar os nossos olhos, não vai roubar os olhos dessa geração. Nós estamos com os olhos no Senhor, querido. Nós estamos dizendo: Senhor, nós vamos permanecer nesse lugar. Nós vamos... Sim, Jesus. Para além Sim, Jesus. montes eu sei, de lá vem o socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando. Aleluia. Levante as suas mãos, vamos de Yeshua. Nosso sustento, o nosso destino. E o que você precisa para essa corrida se resume em uma palavra: Cristo. O que mais nós poderíamos querer? Cristo é suficiente. Só que muitas vezes nós vivemos como se a obra de Cristo não fosse suficiente, mas Ele é suficiente. O véu se rasgou, a obra já foi completa. Tudo que nós precisamos para viver essa corrida está em Cristo. Então mantenha os seus olhos. A palavra para nós essa noite, como eu disse, eu ministrei primeiro essa palavra na minha casa. E eu dizia hoje, eu declarava hoje, eu falava: amor, vamos manter os olhos. Fala, filho, mantenha os seus olhos em Jesus. Não perca os seus olhos. Então, querido, essa é a palavra de Deus para nós essa noite. Mantenha os seus olhos em Cristo, aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, querido? Tire os pesos, resolva o que precisa ser resolvido, corra leve, alinhe o seu coração, volte a olhar para Jesus. Talvez tem pessoas que estão aqui, que estão tão distantes desse lugar, mas hoje Deus está te chamando. Volte a olhar para Ele, volte a olhar para Ele, querido. Alinhe o seu coração. E por que nós devemos olhar para Ele? Apocalipse 22, o versículo 3. Apocalipse 22, versículo 3: não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos adorarão. Então aonde que nós vamos chegar nessa corrida? Próximo versículo, Su. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. Querido, essa corrida tem um destino, querido, para nós chegarmos. E esse destino é o céu, onde não haverá mais, querido, choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais tribulação. Mas para isso, corra essa corrida que te foi proposta aqui, olhando para Jesus.
Paulo vai nos advertir, 2 Coríntios capítulo 4, verso 16, ele vai dizer bem assim: atentando nós não para as coisas que se veem, por isso nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, o nosso interior está sendo renovado a cada dia. Próximo, pois estas aflições são pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, e isso vai produzir para nós uma glória que pesa mais do que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora nós podemos ver. Lembra do que eu falei? Tem coisas que são, querido, legítimas. Nós precisamos olhar, mas tudo passa. Eclesiastes capítulo 1, né? Tudo é vaidade. Tudo vai passar nessa vida, mas há algo que é eterno e vai permanecer. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas os que não podemos ver durarão para sempre. Existe um lugar, querido, onde nós vamos estar com o Senhor, mas para isso mantenha os seus olhos em Jesus. Quem mantém os seus olhos em Jesus termina a corrida. E Apocalipse 21, verso 7, e é o que nos espera, querido, aqueles que estão correndo essa corrida. Apocalipse 21, o vitorioso herdará todas essas bênçãos. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia, querido. Então, mantenhamos os olhos em Jesus. Amém, queridos? Não desanimemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa. Portanto, o interior está produzindo para nós um peso de glória. Amém? As tribulações são passageiras, mas existe um lugar onde nós vamos chegar em Deus, que tudo isso vai passar e nós estaremos com o Senhor eternamente. Mas para isso, nós precisamos treinar aqui e agora para essa corrida. Amém? Fique de pé no seu lugar, o louvor pode subir. Querido Deus, nos trouxe aqui essa noite para reposicionar o nosso coração. Como eu disse, nós estamos envoltos de muitos olhares, nós estamos olhando para muitos lugares. Mas essa noite, Deus, ele reposiciona o nosso coração e ele diz: há um modelo, há um padrão, e esse modelo é Cristo. Talvez você está aqui essa noite, você precisa deixar algumas coisas, você sabe, seja responsável, você sabe aquilo que precisa ser deixado, aquilo que de fato você precisa deixar para que você corra essa corrida leve. E talvez você entrou aqui essa noite e você ainda nem iniciou essa caminhada, essa corrida de fé, mas Deus te chama. Se você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Todos nós temos algo que precisamos deixar, querido. Eu não venho aqui à frente, eu já estou aqui à frente. Todos nós, existem coisas em nós que precisam ser despojadas em Cristo, para que nós possamos correr essa corrida de fé. Enquanto nós adoramos ao Senhor, que o Espírito Santo toque no seu coração nessa hora. Ore no seu lugar, peça ao Senhor. Confesse a Ele: Senhor, eu preciso deixar isso para de fato correr essa corrida que me está sendo proposta. Vamos lá, ore no seu lugar. Sim, Senhor, nós estamos olhando para o Senhor. Nossos olhos estão no Senhor.